Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Danusa e nós estamos aqui para mais uma aula do sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre as placas tectônicas. Então, vem comigo que a aula vai começar. Pessoal, esse é o capítulo 1 do nosso livro, onde nós vamos falar sobre as placas tectônicas, tá? Atualmente existem 6 continentes: África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e América. Observe que o encontro de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Né? Se a gente for juntar aí todos esses continentes, a gente vai ter mais ou menos essa imagem aí, ó, como se fossem pecinhas de quebra-cabeça se encaixando. Mas sabemos ainda que tipos de rochas encontradas nos planaltos brasileiros e africanos, eles são muito parecidos. Vamos observar aqui nessa outra imagem, ó. Mostra que os fósseis de um mesmo tipo de animal foram encontrados em continentes que se encaixam. Por exemplo, aqui na América do Sul, ó, nós temos esse réptil terrestre que ele foi encontrado tanto aqui na América do Sul quanto na África, tá certo? Temos outro réptil aquático aqui que também foi encontrado na América do Sul e na África. E assim, outros indivíduos também foram, né, encontrados em outros continentes, o que reforça, né, a ideia de que um dia esses continentes eles estavam bem juntinhos ou próximos. Com base nestas evidências, o encaixe do contorno e a semelhança entre rochas e os fósseis, né? O cientista alemão Alfred Wegener, ele propôs que há milhões de anos os continentes eles poderiam estar unidos, né? Formando um imenso continente que ele chamou de Pangeia. Então ele imagina, né, que fosse mais ou menos assim, todos os continentes bem juntinhos ou bem próximos, né, um dos outros. Ainda segundo Wegener, em um dado momento a Pangeia começou a se dividir em porções menores, como a gente pode observar aí na imagem abaixo. Ele começou a se dividir. E isso aconteceu lentamente, tá? Até chegar à posição atual que nós conhecemos hoje. Essa ideia ela ficou conhecida como teoria da deriva continental. Muitos anos depois, com o estudo de terremotos e com a descoberta de mais evidências, foi possível mostrar que a crosta da Terra é dividida em vários pedaços, que formam placas de rochas sólidas. Há 7 placas maiores e há várias menores. Todas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Note que as placas não correspondem ao limite dos continentes. O Brasil, por exemplo, está mais ou menos no centro da placa sul-americana. Né? Aqui nós temos aqui o continente sul-americano e aqui, ó, nessa linhazinha roxa, né, nós temos aí a placa sul-americana. Observa que o movimento, né, dessas placas, ó, a placa sul-americana e a placa africana estão em sentidos opostos. Uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda. Diferente aqui da placa de Nazca, né, que estão aqui ó, indo na mesma direção, o que pode ocasionar aqui ó, um choque entre essas placas. Mas como é que esse movimento ocorre, Pro? Porque eu não estou entendendo como é que isso acontece, não. Vem comigo para a gente entender. Ó, uma das hipóteses é a de que o calor que vem do núcleo da Terra, né, o calor que está lá no núcleozinho, naquela esferazinha de ferro, quente, 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 o calor que vem lá do núcleo, ele aquece o manto, né, que é a camada que fica ali do ladinho do núcleo. Vai aquecendo esse manto. O que é que tem lá no manto? O manto ele tem rocha derretida, o magma, né? As suas partes mais aquecidas ficam menos densas, ou seja, ficam mais leves, e aí elas sobem.
tá certo? Enquanto que as partes mais frias ficam mais densas e elas descem. Então, esse movimento de quente subindo e frio descendo forma um movimento circular, tá certo? É como se fosse uma panela com água fervendo. Quando você coloca uma panela com água para ferver, o que é que acontece com a água? O fogo está lá no fundo da panela esquentando aquela água. Qual é a água que vai esquentar primeiro? É a que está no fundo da panela ou é a que está em cima da panela? Aqui está no fundo da panela. Então, essa água lá do fundo da panela, que está mais quente, ela vai subir. Enquanto que a que está lá em cima, que está menos quente, vai descer. E aí ela fica nesse movimento de sobe e desce. É por isso que quando a água está fervendo, ela fica naquele movimento, né, frenético, tudo mexendo lá. A mesma coisa acontece lá no manto, né, com o magma que está depositado lá. Então, esse movimento do magma lá no manto é o que faz com que essas placas tectônicas elas se movimentem. Tá? Dessa forma, criam-se correntes que movimentam lentamente as placas tectônicas sobre o manto. O movimento de uma placa em relação à outra pode ser de afastamento ou de aproximação. Ou então as placas simplesmente deslizam uma sobre a outra, tá? Então, ó, placa sul-americana, placa africana, elas estão, ó, em sentidos opostos, elas estão se afastando, tá? Diferente da placa lá de Nazca, tá bem aqui, ó, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas estão em movimento, estão se movimentando assim, ó. E aí, aqui e acolá pode ocorrer o quê? Pode ocorrer um choque, tá? Entre essas duas placas. A velocidade desse movimento, tá, varia de 2 a 10 centímetros por ano. Então, é muito lento, tá certo? Esse movimento. Por isso que a gente não percebe, é muito lento mesmo. Essa explicação sobre a movimentação dos continentes faz parte da teoria da tectônica de placas, ou tectônica global, que afirma que a crosta da Terra é formada por placas em movimento. Essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais da Terra e a presença de fósseis e de rochas semelhantes em continentes diferentes, entre vários outros fenômenos. Essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais, principalmente onde tem encontro de placas, tá, gente? E a presença também de fósseis e de rochas semelhantes em continentes diferentes, entre vários outros fenômenos também. É importante lembrar que as placas tectônicas elas continuam a se mover, lembrando que esse movimento ele é bem lento. O movimento das placas pode provocar muitas alterações no ambiente, como terremotos, vulcões, tsunamis, que podem destruir ou modificar o habitat das espécies. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês e qualquer dúvida me procura, tá? Grande abraço. Tchau!